Boa noite. O clamor por justiça se espalha diante das ações criminosas envolvendo menores de idade. Uma pesquisa do Datafolha na cidade de São Paulo mostra que 93% da população é a favor da redução da maioridade penal. Alguns consideram que aos 9 anos de idade, crianças violentas já poderiam responder como adultos. No Jornal da Cultura de hoje, vamos falar sobre essa busca por punições em momentos de grande tensão. E a edição desta quarta-feira tem ainda os seguintes assuntos. Estados Unidos em alerta. Uma carta com substância letal é enviada ao presidente Barack Obama e ao Senado. FBI analisa fotografias para identificar os autores dos atentados em Boston. Um sério problema na educação brasileira. Recém-formados perdem vagas de estágio por causa de erros de português. Pesquisa internacional mostra que a maioria das mulheres nunca está satisfeita com o corpo e se acha feia. Deputados renunciam aos cargos na Comissão de Direitos Humanos. Londres para durante o funeral da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Na nossa bancada temos hoje a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemcha, e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mui-Laerte. E você que acompanha o Jornal da Cultura também pelo computador encontra informações adicionais sobre os assuntos em pauta na ferramenta Segunda Tela. A falta de intimidade dos jovens com a língua portuguesa aparece em um simples ditado. Esse problema tem dificultado o acesso de recém-formados a vagas de estágio. Capacitação. Este grupo de estudantes tem um desafio: acertar boa parte das palavras no ditado, bem naquele estilo que as professoras de português faziam na escola. A atividade faz parte de uma seleção para uma vaga de estágio. Bruno se preparou e veio confiante. É fácil, se estiver bem atualizado fica fácil. Em média, 70 candidatos disputam uma única vaga. São 30 palavras e os erros não podem passar de 7. O teste de ortografia é uma ferramenta eficiente para avaliar o conhecimento dos candidatos em processos seletivos. Escrever bem pode garantir uma vaga no mercado de trabalho, mas nem sempre é fácil acertar a ortografia de cada palavra da língua portuguesa. A Eliana bem que tentou. É um pouco complicado. Você lembra como você escreveu ascensão? A-S-C, sem E, S, O, E, S. Com S ou C cedilha no final, como foi? Foi com S. Já o Rafael parece que vai superar a dificuldade. Verbalmente, eu normalmente me saio bem. Agora, no papel, já é um pouco mais complicado. Uma pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios revelou que a dificuldade de escrever é comum. Dos 7 mil estudantes que participaram, quase 30% foram reprovados no ditado. Nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que já se formou, está na pós-graduação de Recursos Humanos, e teve mais de 23 erros num ditado de 30 palavras. Para as coordenadoras dos cursos de língua portuguesa e educação da PUC, o problema começa cedo. Me parece que desde que o sujeito nasce, ele deveria estar em contato com portadores de escrita, como jornais, revistas, situações de escrita. E às vezes a família não valoriza e não tem esta ferramenta perto. O que a escola faz? Ela só descreve a língua. Ela não ensina o aluno a escrever e a ler como deveria. Então, à medida que você só estuda gramática, viram um susto, né? A língua portuguesa é uma coisa absolutamente difícil, quando não é. Que eu digo, Rafael, que acertou 100% do ditado. Eu gosto de me fazer entender e escrever bem é isso. É se fazer entender através da escrita. O que diz aquela professora da PUC ali, que ela fala assim, é importante eles estarem em contato em situações da escrita e tudo mais. É super importante, porque na hora que você imagina, outro dia o Saldiva falou aqui, a gente fica, o jeito de ensinar precisa modificar, ou seja, você tem que aprender e ver onde é que você pratica esse aprendizado, você empregar.
Porque, como ela disse, assim, a escola só descreve a gramática. Você tem que estar em contato, né, com o jornal, com o livro, com sites, enfim. Essa é uma ideia assim, básica de todo o ensino, em todas as áreas do conhecimento, do ensino construtivista, de você usar na prática para o seu dia a dia, construir coisas, fazer coisas a partir daquele conhecimento. E no caso realmente dessa carência do aprendizado da língua portuguesa, a gente vê nas faculdades professores às vezes terem que parar o que estão fazendo para corrigir erros que deveriam ter sido sanados, problemas sanados no ensino fundamental. São buracos que vêm do fundamental que as pessoas vêm trazendo para a universidade. São. Às vezes na escola se dá uma massa de informação e realmente a criança não é treinada para as habilidades que ela precisa na vida. Quer fazer uma conta de somar, de subtrair, de multiplicar, para compreender o que está escrito no jornal e para poder se exprimir em língua portuguesa. A questão até da redação é interessante, porque hoje em dia, com os mecanismos cibernéticos, a moçada escreve muito rapidamente, não se preocupa tanto com a linguagem e o corretor ortográfico vai corrigindo, o que vai provocar uma erosão na capacidade de se exprimir corretamente. Mas é interessante observar esse movimento também, mas saber que o canal de poder a pessoa se expressar é talvez uma das habilidades mais importantes para desenvolver desde o primeiro primário. E assim, é muito flagrante isso. Você vê os meninos querendo dizer alguma coisa, parece que não vem as palavras, porque não tem o treino, né, da língua. E realmente não foi colocado em contato, como disse a matéria. Né? Não existe essa cultura do escrito, da expressão escrita. No site do Jornal da Cultura, você encontra uma lista com os 100 erros mais comuns na nossa língua portuguesa. O alto investimento... tem outra nota antes disso. Se no português vai mal nos cálculos, a situação é diferente. Por causa da falta de engenheiros, cada vez mais universitários exercem a profissão antes mesmo de se formar. Obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, do PAC, do pré-sal e de prédios residenciais e comerciais. O Brasil virou um canteiro de obras e a demanda por engenheiros aumentou. Mas eles estão em falta. Segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para os próximos 4 anos, os investimentos em infraestrutura e voltados para os eventos esportivos vão requerer cerca de 200 mil engenheiros. Mas um levantamento da entidade mostra que há um déficit de 50 mil profissionais até 2016. Para recrutar novos engenheiros, as empresas têm recorrido às faculdades. Guilherme tem 20 anos e está no 8º período de engenharia civil. Ele faz estágio há 2 anos e já passou por 2 empresas. Quando decidiu ir atrás de outras oportunidades... Eu falava com meu chefe falava assim, não, fica que a gente gosta de você e a gente vai começar a te mandar um pouco mais de cálculo, você está no 4º ano, você ainda não tem base, mas eu vou acabar te ajudando e te instruindo a melhorar. A engenharia é o 2º curso mais concorrido no vestibular da USP. Só perde para a medicina. Acontece que muitos estudantes que entram na universidade abandonam as aulas por considerá-las difíceis. A evasão está em torno de 42% na média geral de todas as especialidades. Para esse professor de engenharia civil, a defasagem no ensino básico e fundamental é uma das barreiras que impedem um aluno de acompanhar o curso. Existe certo conhecimento básico, por exemplo, matemática, inclusive português, né? Porque não é engenheiro, tem que saber ler e interpretar textos também, né? André concorda com o professor. Por envolver muito exatas, tal, tem bastante gente que tem uma certa dificuldade, tal. Inclusive eu. Mas no final, com certeza vale a pena. E como vale? Atualmente, o salário inicial de um engenheiro formado é de R$6 mil. Rogério ainda é estudante, se forma no ano que vem, mas ocupa uma vaga importante na empresa. O salário dele é cerca de R$4 mil. Desde que eu entrei, já recebi 2 promoções boas, graças a Deus. E eu nem formado sou ainda. De acordo com essa consultora de recursos humanos, atualmente o engenheiro não espera muito para se recolocar no mercado. Mesmo assim, há dificuldade para preencher algumas vagas. Tem posições que às vezes eu fico 2 meses procurando e não consigo encontrar a pessoa no perfil ideal.
Interessante ver no depoimento daquele primeiro entrevistado que ele disse que a empresa está tentando resolver a lacuna dele ali, né? Está dando mais exercícios de cálculo para ele. Então, é a empresa tentando salvar a pátria aí da falha da formação. Está por toda parte, né? Eu acho muito interessante que as empresas assumam um pouco isso, porque, claro, não é dizer que a formação pode estar na mão das empresas, mas que ela invista na formação, e não só no começo, depois, na capacitação, na reciclagem. Eu acho que isso é um papel que a empresa precisa realmente ter consciência do benefício que isso traz para ela. Agora, além da falta de engenheiros, a gente sabe que falta muito também o nível médio, quer dizer, a formação técnica para trabalho em metalurgia, em eletricidade, em construção civil. Há uma carência enorme no Brasil e o que se observa é que, tão logo formado na escola técnica, imediatamente há um emprego de remuneração muito razoável. Essa é uma questão de política mesmo de ensino, ou seja, de retirar recursos da formação técnica, concentrar em universidades, que realmente não precisava ser, né? Você poderia ter uma maior alocação de recursos no ensino médio para formar, no ensino técnico, para formar técnicos que estão em falta, né? Não é só engenheiro formado pela USP, enfim, que falta, né? E outra coisa que eu acho que é muito interessante das duas matérias, uma depois da outra, não há dúvida, né? A gente nem precisa aqui repetir que há uma carência imensa no ensino, na formação desse país. E é só lembrar que não temos mais os grandes autores, quer dizer, onde estão os grandes autores que tínhamos? Começo do século passado, meados do século passado. Tínhamos, inclusive, o caso de um que era um engenheiro e um grande escritor, ao mesmo tempo, que foi Euclides da Cunha. Então, eu acho que a gente tem aqui uma... Nós vamos começar a brigar, Lene, desculpa. Você está falando dos grandes escritores do século... Não, eu adoro Euclides da Cunha. Mas eu acho que nós temos hoje grandes escritores vivos, inclusive. Nós estamos aqui em São Paulo, a nossa Lígia Fagundes Telles, fazendo 90 anos esse ano, sendo homenageada. Temos toda a geração de cronistas que são, inclusive, de leitura fácil para o estudante, são maravilhosos, estavam completamente esquecidos. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, estão sendo reeditados e vão ser recuperados com grande proveito para a educação. Não, de forma alguma, sem diminuir a importância do que temos atualmente, mas eu estou falando de um determinado tipo de autor, por exemplo, Guimarães Rosa, que usa com maestria a língua portuguesa e explora e vai a fundo dentro de uma linguagem que hoje está completamente inacessível para a gente, como se estivéssemos alienados das raízes mesmo, das origens e da riqueza de uma língua portuguesa encontrada, por exemplo, no Guimarães Rosa, ou mesmo no Euclides da Cunha. Como se fosse um livro com outro idioma. Em outro idioma, exatamente. Mas então, temos um livros processo... com outro idioma, que é o idioma da periferia. Tem toda uma cultura de literatura da periferia, os movimentos de saraus, etc., que é interessantíssimo. Quer dizer, a gente não está muito afeito a isso. Né? Sim, o Marcelino Freire, por exemplo, que é um autor que tem uma via popular de literatura, um grande incentivador desses movimentos. O Ferrez, por exemplo, aqui em São Paulo, são fenômenos interessantíssimos. Devem ser apoiados. Inclusive, toda a cultura de periferia tem que ter apoio, tem que ter política pública para apoiá-los e não ter aquela ideia, claro, de uma cultura encerrada num, sei lá, no teatro municipal e acabou. Né? Mas eu acho que, assim, a gente tem um quadro de carência de aprofundar no conhecimento da língua portuguesa e na exploração dela, independentemente de todo o resto que tem que ser valorizado. Você está dizendo que tem mais... Não, tem muita riqueza também no contemporâneo. Tem muita riqueza, com certeza. Também fora do centro expandido, não é? Também. O Supremo Tribunal Federal dobrou o prazo para apresentação de recursos no mensalão. Com a decisão, os advogados de defesa terão 10 dias para contestar as condenações. O acórdão do julgamento deverá ser publicado na sexta-feira. Assim, o prazo legal para apresentação de recursos começa a contar a partir da próxima segunda, dia 22. Boa notícia aí para os advogados como você, não, Eduardo? Não, é brilhante para o Supremo Tribunal Federal, porque realmente não se pode dar tarefas desumanas para a defesa. 5 dias para analisar um acórdão que vai de 2.000 a 10.000 páginas, para aprender, poder fazer um recurso razoável, é humanamente impossível. O ministro Joaquim Barbosa, o nosso presidente, vinha se batendo num prazo estrito de 5 dias, quando é muito comum a decisão judicial ser disponibilizada e publicada alguns dias depois. Então, é uma solução de profundo bom senso. Valida a autoridade do Supremo e permite o exercício da ampla defesa. Genial. 9 parlamentares abandonam a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara.
Luísa Erundina, do PSB, Jean Willis e Chico Alencar, do PSOL e outros 6 parlamentares do PT decidiram reencaminhar os projetos e deixar o colegiado por serem contrários à presidência de Marco Feliciano. Alguns titulares da comissão já haviam diminuído a frequência nas sessões desde a posse do deputado do PSC, que assumiu publicamente posições racistas e homofóbicas. Os dissidentes pretendem incentivar os outros membros a esvaziar a comissão. Com 18 membros titulares e 18 suplentes, uma sessão necessita de, no mínimo, 9 parlamentares para ser aberta. Como os suplentes estipulados participam de outras comissões no Congresso, as vagas não devem ser preenchidas. Quer dizer, essa é uma reação que trouxe alguma eficiência, algum resultado para essa polêmica toda que a gente tem acompanhado com relação ao Feliciano. Do meu ponto de vista, todo mérito aos parlamentares que finalmente tomaram essa decisão de esvaziar, então, a comissão, já que não conseguem mudar a direção. A meu ver, também foi um problema terem permitido que ele entrasse na presidência dessa comissão, mas já que foi assim... Eu recebi outro dia um e-mail engraçado, dizendo que isso aí é obra do Renan Calheiros e outros mais, que tentaram e viabilizaram a ida do Feliciano, porque nunca mais se falou deles, né? Assim, com a veemência que se falava até então. Agora, é mais um gesto de dignidade da Luísa Erundina, mostrando que não tem cabimento nos paradoxos desse país, cheio de paradoxos. Você tem uma comissão de direitos humanos que é contra os direitos humanos, realmente é inacreditável. Então, não dá nem para entender, quer dizer, não estão nem brincando mais com a gente, é um teatro absurdo. E o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto e multa de R$400 mil. De acordo com o Ministério Público, Arruda dispensou licitação na contratação da construtora Mendes Júnior, que reformou um ginásio em Brasília em 2008. Final desta notícia, que ainda cabe recurso. A seguir, Casa Branca intercepta carta com substância letal enviada ao presidente Obama. E mais, levantamento mundial mostra o grau de insatisfação das mulheres com o próprio corpo. Temos que deixar claro que tipo de homem somos, e ela saberá que tipo de garota deve ser. Espero que não pense que sou esse tipo de garota. Eles podem agir como quem quer uma secretária, mas na maior parte do tempo eles procuram algo entre uma mãe e uma garçonete. E no resto do tempo... Adoro meu trabalho. Vocês têm algum tipo de surpresa? Essa é muito boa. Eu já ouvi dizer. Rapazes, acho que essa festa vai ter que seguir para outro lugar. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. Bem, senhores, não preciso dizer o que acabamos de testemunhar. A minha vida é cada semana em uma cidade. Às vezes é cidade de praia, às vezes é cidade de montanha, na maioria das vezes é cidade pequenininha mesmo. Mas o mais importante são as pessoas que cruzam o meu caminho. Gente que me acolhe. O Bradesco é feito pra gente. Gente como você. Gente de verdade. Uma antiga ameaça invade a cidade. Ela chega aos poucos e quando você percebe, tomou toda a casa. A umidade. Mas não há o que temer. Dos mesmos produtores de argamassas Quartzolite, chegaram os impermeáveis. A nova linha de impermeabilizantes Ancortec Quartzolite. Elimine a umidade de uma vez por todas. Impermeabilizantes Ancortec Quartzolite. Pesquisa mundial mostra como as mulheres percebem a sua própria imagem. Apenas 4% se sentem bonitas. Daniele treina 5 vezes por semana, colocou silicone nos seios e faz estética para a pele. Mesmo assim, ela não está satisfeita e acha que pode melhorar.
Cada vez que eu volto para casa, eu me olho no espelho, tem aquele negócio de falta um pouquinho aqui, falta um pouquinho ali. Uma pesquisa realizada em 20 países com 6.400 entrevistadas revelou que apenas 4% das mulheres se sentem seguras em dizer que se acham belas. No Brasil, 91% das brasileiras não se consideram bonitas, mas enxergam beleza em outras mulheres. A pesquisa mostra ainda que 36% das mulheres não gostam de suas barrigas, da cintura e dos quadris. E 4% afirmam que ainda não gostam de nenhuma parte do corpo. No Brasil, o que mais incomoda é a barriga. Segundo a pesquisa, 92% das mulheres querem se ver mais bonitas. E basta dar uma volta para ver que esse também é o desejo das brasileiras. Nunca a gente vai ser perfeita, né? Eu mudaria meu nariz, a pele. Acho que eu só tô gordinha, entendeu? Para esta psicóloga, a sociedade brasileira exige demais das mulheres. E o padrão de beleza chega a ser inatingível. A mulher precisa ser bela, precisa ser jovem, precisa ser magra. E todas aquelas que não se encaixam dentro desse padrão, elas se sentem muito rebaixadas na sua autoestima. Muitas mulheres utilizam os cosméticos para se sentirem mais belas. Hoje, o país é o terceiro maior consumidor mundial desses produtos. Mas, segundo especialistas, dentro de 4 anos, o Brasil estará no topo do ranking. O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético no Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. No ano passado, faturou 34 bilhões de reais no país. Coisas para cabelo, shampoo, condicionador. As academias de ginástica também fazem parte do roteiro da busca pelo corpo perfeito. Cerca de 7 milhões e 300 mil pessoas treinam em mais de 23 mil academias do país, que faturam 2,5 bilhões de reais ao ano. Mesmo quem parece em plena forma, acha que pode melhorar. Eu acho que perder uns quilinhos, sempre a mulher está, buscando isso, principalmente quando está frequentando uma academia. A psicóloga defende que a mulher deve deixar o culto ao corpo para buscar outra forma de valorização. Quanto maior for a autoestima dela, independente da aparência física, melhor ela vai se ver, melhor ela vai se apresentar para os outros. Se considera uma mulher bela? Não me considero feia, mas eu posso, como eu disse para você, eu posso melhorar um pouco mais. Bom, aquela entrevista da mulher que fala da barriga, que é realmente uma perseguição na vida das mulheres, eu fiquei pensando que a matéria fala bastante da presença de como melhorar a autoestima, dessa cobrança do padrão, e é verdade, mas uma questão que tem que ser levada muito em conta é a qualidade da alimentação. E a alimentação mexe com essa estética toda. Não é? De fato, e eu penso assim que ir à academia por uma questão de saúde, ótimo. Você tem que mesmo se exercitar, diziam os médicos, para manter uma saúde em ordem, em dia. A obesidade também atrapalha a saúde. Agora, a mulher só vai poder se dizer emancipada, só vai poder se dizer uma mulher livre quando ela parar de se preocupar com o espelho dessa forma, ou seja, dessa forma obsessiva, de se adaptar ao que os padrões estabelecidos e pré-estabelecidos da beleza ditam para ela. E são padrões que vêm de muito longe, que vem da infância, que vem de gerações. E hoje a gente tem, quer dizer, um exemplo muito patente disso, que é a Barbie, né? Há quanto tempo que a Barbie existe? Há quanto tempo que ela vem moldando esse padrão de beleza que as mulheres realmente Mas as meninas andam se rebelando, as pequenininhas, elas já querem a monstra, mesmo a monstra tem determinados elementos de uma, como a gente estava conversando, de uma sensualidade, de uma, ou seja, a mulher, para se libertar, para poder dizer, eu sou uma mulher emancipada, moderna, enfim, só mesmo quando parar de se preocupar dessa maneira obsessiva com a aparência. Ela tem Agora, que ser aqui no Brasil, isso é muito forte também, porque a gente fica muito exposto, com pouca roupa. Mas será que isso é uma coisa só de mulher? Acho que o ser humano, de modo geral, sempre se sente imperfeito, incompleto. Mas, tirando fora os narcisistas, esses 4% que se sente satisfeito, há uma exigência que não sei, estão buscando talvez alguma coisa. Eu acho até o seguinte, quando você tem uma coisa cultural, que você se alimenta com leitura, com cinema, com uma vida mais espiritual, digamos, você sente menos essa preocupação com beleza. Quer dizer, no fundo, é uma busca de completar uma coisa. Eu acho que tem isso menos a ver, talvez, com padrões de beleza do que com uma autoexigência de preenchimento, de ser uma estátua grega. Eu acho aqui, estou privilegiado, cercado por duas lindas, né? Então... Mas vamos fazer uma pesquisa rápida para ver como funciona isso aqui? Não. Aline, você se acha bonita?
se eu me acho bonita, eu me acho linda. Eu acho que todas as mulheres são lindas. Furou a nossa pesquisa. Eu acho que todas as mulheres são, e os homens também. Devolve tem a que assumir. pesquisa, a pergunta para fora. Você se acha bonita? Eu não posso responder. Claro que é linda, entendeu? É mulher, é linda. Não tem que se sujeitar ao que a outra pessoa pensa, né? Olha, você tem que dizer o que você é e não se preocupar com isso. E eu acho que é diferente sim para mulher com homem. Por exemplo, no mercado de trabalho, a mulher, ela tem uma exigência de se vestir de tal forma, de estar com salto alto, de pentear o cabelo impecavelmente, de se maquiar, de se apresentar de uma forma que a sociedade acha agradável, senão ela não consegue seu emprego, né? Então, com a mulher tem sim uma exigência que a condiciona a se colocar nessa situação insegura. Ela não é o USP que precisa salto alto, né? Olha, para estar na USP, mas ela, olha, eu conheço várias professoras que adoram trabalhar de salto na USP. Mas por gosto, sim, mas não é uma exigência. E não é um problema você usar salto, o problema é você se sujeitar a condições que, de repente, naquele dia você não está muito afim, você não está se sentindo exatamente bem para isso. E a outra coisa que eu também concordo aí com o que o Mulher estava dizendo é que isso não está necessariamente condicionado a um padrão ditado de beleza, mas está relacionado a uma insegurança que já vem muito mais atrelada à condição feminina do que à masculina na sociedade. Eu estou adorando aqui no Twitter, tem várias pessoas, imagina, nesse assunto, e o Emilson fala o seguinte aqui: se nós homens fôssemos ouvidos, iriam descobrir que um pouco de celulite é até sexy dizer. Adorei. Adorei também. 93% dos paulistanos querem a maioridade penal para 16 anos. É o que diz o Datafolha. A repórter Luísa Moraes vai falar um pouco mais sobre o tema que virou o assunto do momento. Boa noite, Luísa. Boa noite, Polly. A pesquisa Datafolha foi realizada anteontem e tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ainda fez a seguinte pergunta: qual deveria ser a idade mínima para uma pessoa ir para a cadeia? 9% dos entrevistados responderam que a idade deveria ser de até 12 anos. De 13 a 15 anos foi a resposta de 35% das pessoas. Para 45%, menores entre 16 e 17 anos devem responder de acordo com o Código Penal. 7% disseram que a idade ideal seria entre 18 e 21 anos. 4% não souberam responder. O índice de pessoas que querem a redução da maioridade penal para 16 anos vem aumentando nos últimos anos. Em 2003, 83% dos entrevistados aprovaram a redução. 3 anos depois, o índice subiu para 88%. No estudo feito nesta semana, 93%. 6% são contra a redução e 1% não soube responder. E ontem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi até Brasília defender a proposta que permite elevar a internação de menores acusados de crimes hediondos para até 8 anos. Hoje o limite máximo de internação é de 8 anos. Lembrando também que a pesquisa da Datafolha foi realizada uma semana depois do assassinato do jovem Vitor Hugo Deppmann, de 19 anos. Ele foi morto na porta do prédio onde morava quando foi assaltado, quando tentaram roubar um celular dele. O rapaz levou um tiro a queima-roupa e o menor, que é suspeito do crime, está internado na Fundação Casa. Ele completou 18 anos, 3 dias depois do crime. Eu converso agora com a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Luciana Gross Cunha, que também é coordenadora do Índice de Confiança na Justiça. Luciana, boa noite. Um menor de 16 anos, ou uma pessoa que tem menos de 16 anos, ela deveria, de fato, ser responsabilizada criminalmente pelos seus atos? Eu considero que a questão da maioridade penal e da diminuição dessa maioridade penal para os menores de 16 anos não é a principal política ou a questão principal no que diz respeito ao combate à violência. Existe toda uma discussão aí se essa maioridade deveria vir aos 16 ou aos 14, que também já haveria um tipo de discernimento. Eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão e a questão da maioridade não é a melhor forma de combater a violência.
Qual seria a solução, já que a gente tem um aumento do número de crimes praticados por menores de idade e também, muitas vezes, a esses menores são atribuídos crimes, na verdade, praticados por adultos? Para além da questão da maioridade, o projeto que o Alckmin levou a Brasília ontem é um projeto que também aumenta ou qualifica os crimes cometidos por adultos que utilizam menores nessa ação. Essa ideia, eu acho que é uma ideia interessante, porque você aumenta a responsabilidade do adulto e qualifica este crime especificamente. Então, essa é uma questão interessante. Agora, a gente tem que pensar, no que diz respeito à segurança e à violência, há políticas de longo prazo. A gente tem que combater aí questões que geram esse tipo de violência e não exatamente uma política de maior encarceramento. Obrigada. Então, Luciana, boa noite. Voltamos ao estúdio. Poli. Obrigada, Luísa. Só aproveitando a tua presença aqui, Eduardo, duas coisinhas que eu gostaria de saber rapidamente. Primeiro, talvez uma correção, e a Luísa lá na entrada ao vivo tenha cometido um equívoco quanto o tempo que a criança fica presa no caso dela ser infratora. Ela 3 falou de 8 anos no máximo e estão propondo 8. Houve uma pequena confusão. Tá. Agora, esse rapaz que ele fazia aniversário no dia seguinte, como é que fica a situação dele? Então, olha, o que eu acho que é interessante é a gente ver essa pesquisa. 93% estão dizendo o que para a gente? Não, só isso. Como é que fica a situação dele? Ele tinha 17 num dia, no dia seguinte ele tinha 18. Como é que fica 18, a situação dele perante a justiça? Eu tenho impressão, eu não sei. Não sei, eu sei que em tese ele teria que ficar preso até 3 anos, ele não pode transferir para um presídio como havia propostas, então eu tenho a impressão que fica na própria Fundação. Agora, voltando ao que a gente estava dizendo aqui, é o seguinte, que essa pesquisa mostra que alguma coisa precisa ser feita, como você dizia. Exatamente, os 93% não podem estar totalmente errados. Quer dizer, o que eles estão dizendo? Nós não podemos continuar com essa situação, quer dizer, de menores barbarizando. Por outro lado, a partir dessa premissa de que eles estão certos, nós precisamos pensar o que pode ser feito. Por exemplo, na Inglaterra, não há esse limite de maioridade. Tinha um episódio de uma criança de 5 anos que matou o colega na escola e foi condenado à prisão perpétua para o resto da vida. Resolveu, as outras crianças de 5 anos não estão muito impressionadas com isso, porque não ficaram nem sabendo. Então, a crueldade, quer dizer, a vingança, não vai resolver o problema. Nós temos que aumentar uma política de prevenção, realmente tem que apenar mais o maior que se serve do menor, porque isso é absurdo, o uso que se faz do menor. E precisa um modo de tratamento dessa moçada para entender que não pode agir desse modo sob pena de consequências mais graves. Claro que para a Fundação Casa fica preso também. Quer dizer, a gente acha que a justiça de menor é suave. Num caso desse, é uma verdadeira cadeia. A prisão é ruim, mas a prisão do menor, que eu chamo de prisão também na Fundação Casa, também é muito ruim, é muito sofrida, distorce a personalidade, quer dizer, o sistema penitenciário não está resolvendo nada, não está reeducando. Ninguém vai se recuperar ali. Ninguém vai se recuperar ali. Então, é um castigo, é uma ameaça, como muito pouca gente vai presa na massa. Então, isso não intimida tanto. Está em qualquer presídio no Brasil, preferir a morte. Infelizmente, isso já é uma distorção também, porque o objetivo e a ideia de haver também esse tratamento diferente para a criança, né, o menor de 18 anos, é que dentro dessa idade você conseguiria uma recuperação maior, né, maior chance, e isso não acontece. Então, quer dizer, é um problema grave. O que a gente está dizendo aqui, o que você está colocando é o seguinte, existe essa pesquisa, é uma pesquisa que fala que as pessoas estão insatisfeitas e não é que alguma coisa precisa ser feita, pelo menos que comece uma discussão para valer com relação Como é que vamos enfrentar o problema? Porque do jeito que está, não dá para ficar. É isso. 2 dias depois da dupla explosão na maratona de Boston, o FBI pode ter identificado um suspeito. Hoje, cartas com material tóxico foram enviadas a Barack Obama e ao Senado. O Capitólio foi esvaziado e cercado por agentes especializados. Nada foi encontrado. A medida foi adotada depois que o Senado recebeu um envelope com uma substância suspeita. A Casa Branca também confirmou que o serviço secreto interceptou uma carta ao presidente Barack Obama que continha um material perigoso. Nos 2 casos, testes confirmaram a existência de ricina, um veneno mortal.
Ainda não se sabe se os ataques bioterroristas têm ligação com a dupla explosão na Maratona de Boston. O FBI divulgou hoje uma foto que mostra um pacote suspeito ao lado de uma lata de lixo, local onde aconteceu a segunda explosão. No topo de um prédio também foi encontrado a tampa da panela de pressão detonada. A polícia informou que já se sabe que as bombas caseiras continham pólvora, pregos e bolas de metal. Dos cerca de 200 feridos, mais de 10 pessoas tiveram partes do corpo amputadas. Uma delas é a irmã do menino de 8 anos, que morreu nos atentados de segunda. Ela perdeu a perna. A polícia também identificou as outras 2 vítimas fatais, Crystal Campbell, de 29 anos, e Lu Lindsay, uma estudante chinesa que fazia intercâmbio. No final da tarde, as televisões americanas chegaram a informar que a Polícia Federal prendeu e interrogou um suspeito identificado em um vídeo, mas as autoridades negaram a informação. De acordo com a agência de notícias Reuters, o suspeito de ter enviado a carta ao presidente Obama foi preso agora há pouco no estado do Mississippi. Bom, se você não sabe o que é a ricina que foi dentro da carta para o presidente americano, o Jornal da Cultura explica. Ricina é a mais potente toxina de origem vegetal. É encontrada exclusivamente nas sementes da mamona, planta que é produzida na Índia, China e no Brasil. O vegetal tem fins medicinais, como a produção de óleo de mamona e biodiesel. A ricina também é usada de forma controlada para combater o câncer. Fora desses propósitos, é considerada um veneno letal. A toxina age diretamente na célula, paralisa a síntese de proteínas e causa falência dos órgãos. A ricina chamou a atenção do mundo ao ser usada em 1978 para assassinar o jornalista búlgaro Georgi Markov. Passou a ser considerada uma arma bioterrorista. Em 2001, logo depois dos atentados de 11 de setembro, surgiu nos Estados Unidos um pó branco letal chamado antrax. Várias cartas com o material foram enviadas à Casa Branca, Senado e Correios. Na época, 5 pessoas morreram. A doença é causada pela bactéria Bacillus anthracis. É típica das regiões agrícolas da Ásia, África e América Latina. Os bacilos são encontrados no solo ou em animais herbívoros. Em 95% dos casos, provocam doenças na pele, mas quando inalado, provoca pneumonia, febre alta e dificuldade respiratória. Quer dizer, a mamona é essa mamona que a gente vê aqui, sei lá, nesses terrenos, às vezes até abandonados, que nasce, né? Aqui no Brasil a gente conhece um monte de pé de mamona. Na represa Guarapiranga tem muito. Talvez seja essa até a origem do conjunto que nós tínhamos, os mamonas assassinos, que nunca dava para entender o que era isso. Que diz que uma semente de maconha produz veneno suficiente para matar uma criança. De mamona, você falou maconha. Não, de mamona. Eu entendi maconha. Não. Ele falou. Falou, né? Eu falei? Meu Deus. Bom, mas tudo bem, passou. Agora, você que tem acompanhado o noticiário, Mularte, quais são as hipóteses que estão sendo levantadas com relação a esse assunto? Bom, primeiro quer dizer que há um fato curioso. Em 2002, um maratonista escreveu um livro que tem à venda na Amazon, por exemplo, que é um thriller sobre um atentado na Maratona de Boston. Então fica a dúvida, será que o terrorista leu esse livro? Acho um pouco provável que é um livro que não foi muito vendido, não teve grande sucesso. Mas ele está se perguntando outra coisa. Diz, nossa, será que eu previ o atentado? Né? Uhum. Agora, em relação às hipóteses, o que se vê é que a polícia está aturdida. O presidente americano está desconfortável, porque num atentado dessa proporção, ele precisaria apresentar uma resposta imediata. E só há hipótese. Veja bem, a primeira hipótese é de que seja uma questão doméstica. Ou um grupo desse de inconformado, tipo de supremacia racial, anti-aborto, de defesa dos animais, etc., ou então que fosse um grupo de americanos mesmo, mas ligados ao jihadismo internacional.
O que fica patente é que quando se trata de um maluco, de um isolado, é muito difícil pegar. O Unabomber levaram 17 anos para pegar. Sei. O que atacou também levaram muitos anos a Olimpíada de Atlanta, por exemplo. Agora, há uma outra hipótese que é um ato de terrorismo ou de agressão internacional. Mas aí, provavelmente, os órgãos de segurança deveriam ter detectado. Eles estão perdidos porque não pegaram nada. Então, seria um novo modo de ação. Então, o que a gente vê é o seguinte, os Estados Unidos são um país em guerra. E um povo de um país em guerra não consegue viver tranquilo. Até é uma pena. Nessa linha aí, tem alguém aqui que fala o seguinte, espero que o presidente apresente uma resposta equivocada, como no Iraque. Diz que não apresente. Agora... Você quer falar ainda mais sobre esse assunto? Que tem outro, eu quero voltar só à maioridade penal. Não, acho interessante realmente levantar as hipóteses, porque ainda mais no caso individual, no caso de não ser uma organização, fica extremamente difícil mesmo. A pessoa está corrigindo aqui, espero que o presidente não apresente uma resposta equivocada. Agora faz sentido. Agora, com relação à maioridade penal, tem, olha, muita gente aqui dando opinião, falando... várias coisas. O Rodrigo Altair fala assim, daqui a pouco nós vamos ter que criar maternidades de segurança máxima. E falam também como que, se começar a prender tantos meninos, enfim, mais gente, onde é que a gente iria colocar, já que as penitenciárias, o sistema prisional está para lá de lotado, esgotado. Ele toca no fundo da questão, que é a necessidade de dar condições de vida, de desenvolvimento, enfim, perspectivas, para não levar à criminalidade, né? Raiz do problema. E é muito importante o plano de prevenção. Os Estados Unidos conseguiu sucessos fantásticos em pequenas cidades, em pequenas comunidades, onde entrosou uma ação educacional da própria polícia, Ministério Público, com a escola. E aqui é muito deficiente ainda esse tipo de prevenção. Educação para evitar o crime. Para evitar o crime. A seguir, taxa de juros aumenta para 7,5% ao ano. E ainda, projeto aprovado no Senado torna crime a venda de bebida alcoólica para menores. Qual grupo musical vendeu mais discos na história? Aerosmith, Queen, The Beatles ou Bee Gees? Quem sabe, sabe. Atenção, pessoal. Hoje a promoção é tomara que caia. É só olhar pra mim que o preço caiu. Tudo por 20. Quanto? Por 15. 15? 15 não, 10. 3 por 10. Então vou levar. É o seu Sidney lá da Ultrafarma. Por onde ele passa, o preço, vai no chão. O preço caiu? Aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde. Resolver o problema da habitação é um desafio enorme para qualquer governo. Não basta construir novas casas. Devem ter acesso fácil à educação, transporte, saúde e emprego. Por isso estamos inovando e fazendo aqui no centro de São Paulo o maior projeto urbanístico com inclusão social do Brasil. Vamos construir e recuperar 20 mil moradias. Um projeto que vai, ao mesmo tempo, revitalizar o centro e realizar o sonho de milhares de famílias. O trabalho infantil transforma a criança em adulto antes do tempo, provoca abandono escolar, fracasso, causa problemas de saúde e até a morte. Não utilize o trabalho de crianças ou adolescentes. Denuncie a exploração do trabalho infantil. Disque 100 ou acesse mpt.gov.br. É história. É realidade. É fato. It's all real. É tudo verdade internacional. Estreia próximo domingo, 11 da noite. No primeiro programa, documentário indicado ao Oscar, Se uma Árvore Cai. A história do grupo de militantes ambientais americanos caçado pelo FBI. Bom programa.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros de 7,25% para 7,5% ao ano. É a primeira alta desde agosto de 2011. O objetivo é aumentar os custos dos financiamentos para combater a inflação. O economista Fábio Kanzuki, da Universidade de São Paulo, conversou com o Jornal da Cultura por Skype sobre a medida. Eu estou vendo a decisão como algo extremamente positivo, uma reação do Banco Central no sentido de não deixar os juros muito baixos e não deixar a inflação sair de controle. Um aumento desses não tem um impacto muito duro sobre a atividade econômica, mas tem um impacto muito importante na expectativa das pessoas, dos empresários, de saberem que o Banco Central está aí. Ele está de olho na inflação e não vai deixar a coisa perder o rumo. Então, eu vejo como ótimo para a inflação e não grave para a atividade. Olha, só quero completar aqui que com essa mudança na taxa de juros, a nova poupança, lembra o ano passado que mudou e tudo, passa a render mais. Então, vai de 5,25 ao ano, ela vai para 5,25 ao ano, que antes estava 5,08. É aquela nova regra adotada no ano passado, vocês lembram? Que o rendimento variava conforme a Selic. Alguma aqui? Vamos em frente? Vamos. A incerteza com os rumos da economia nacional tem adiado os investimentos e reduzido os lucros das micro e pequenas indústrias. A pequena fábrica de transformadores elétricos emprega 9 pessoas em São Paulo. Nos 3 primeiros meses deste ano, a empresa viu as vendas e o faturamento caírem 20% em relação ao último trimestre do ano passado. Para o empresário, o futuro próximo é de cautela. Próximos meses, por enquanto, é só aguardar para ver como que vai avançar a economia e para nós podermos tomar alguma decisão. Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que a maioria das micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo estão em compasso de espera. Nos próximos meses, elas não pretendem contratar ou demitir, nem investir na produção ou na ampliação das instalações. 55% afirmaram que a inflação vai subir. 46% dizem que os custos de produção cresceram em fevereiro. Outros 37% disseram que o faturamento no mês foi ruim ou péssimo. Outro dado mostra que 49% dos empresários não investiriam no mesmo setor que atuam. E 72% avaliam que a competição com a indústria internacional é desigual. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama inédito da micro e pequena indústria. Assim, será possível diagnosticar os principais problemas e apontar soluções. O que se dá ao grande, o que se dá ao pequeno. Fazendo isso, os pequenos vão gerar centenas de milhares de empregos e até, em certos casos, milhões de novos empregos, se for dada igualdade de condição competitiva, coisa que hoje não vem ocorrendo. Segundo o sindicato, existem hoje no estado de São Paulo 220 mil micro e pequenas indústrias. E elas empregam 60% de toda a mão de obra do setor industrial no estado. Segundo a FMI, o mundo vai crescer de 3,5 a 3,7. Os Estados Unidos já apresenta um início de crescimento. A Europa já chegou no fundo do poço. Se nós olharmos para tudo isso, nós temos um cenário que o Brasil precisa fazer alterações para que haja crescimento, geração de emprego e a valorização do mercado interno brasileiro. Movimentos de luta por moradia fazem passeata no centro de São Paulo. Mais de 2.000 pessoas se concentraram no Viaduto do Chá, em frente à sede da prefeitura, bloqueando o trânsito. O prefeito Fernando Haddad subiu em um carro de som e conversou com os manifestantes. Os movimentos pró-moradia querem mais agilidade nos programas habitacionais do município. O julgamento de 26 policiais pelo massacre do Carandiru foi suspenso hoje no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, depois que um dos 6 jurados passou mal. A fase final do julgamento será retomada amanhã, com o interrogatório de 4 PMs que participaram da invasão. Nessa etapa, são julgados 26 dos 79 policiais militares envolvidos na morte de 111 presos há 21 anos. O policial militar é condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli, em Niterói, no Rio de Janeiro.
Carlos Adílio Maciel Santos, o 5º policial condenado pelo crime, é um dos 11 militares acusados de participar da morte da magistrada em agosto de 2011. O Senado aprova projeto que torna crime a venda ou fornecimento de bebida alcoólica a menores de 18 anos. A proposta, que segue agora para a Câmara dos Deputados, prevê pena de 2 a 4 anos de prisão e multa de R$10 mil. Aline vai de moradia. Eu acho importante notar que o prefeito Haddad está numa situação difícil financeiramente para arcar com responder todas as promessas de campanha, mas ao assumir e subir nesse cargo de som, ele está, de certa forma, dizendo: aqui eu vou tentar fazer o máximo para garantir. Simbólico, né? Muito Tem um simbólico. recado nessa atitude, né? Com certeza, é muito simbólico ele subir nesse cargo de som, porque é uma demanda também muito forte, muito importante, atenção a esse setor de moradia, que em São Paulo está uma calamidade, incrível, um atraso tremendo, né? E o governador Geraldo Alckmin encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei que propõe elevar em 8,1% os salários de mais de 400 mil servidores da educação, entre eles os professores. Se aprovado pelo Legislativo, o aumento salarial passa a valer a partir de julho. A seguir, livro que inaugurou a saga de James Bond faz 60 anos. E mais, enterro de Margaret Thatcher tem pompa e protestos. Quer um novo jeito de assistir à TV? Para os telespectadores antenados e conectados, a TV Cultura traz a nova tecnologia Segunda Tela. Quando um programa estiver no ar e este selo aparecer, acesse cmais.com.br/Segunda Tela para ter conteúdos complementares e informações extras disponíveis no seu computador, tablet ou smartphone. Tudo em tempo real. Agora você vai poder interagir com seu programa preferido. Curta essa nova experiência. TV e internet, ao mesmo tempo e agora. Segunda Tela. Foi acreditando na cidadania feminina que o Partido Verde foi o primeiro na política brasileira a reconhecer a capacidade e a importância da mulher na construção da sociedade. Junto com nós mulheres, o PV ousou e lutou contra a violência, o preconceito e a favor da maior participação feminina na política. Participamos e ajudamos a transformar a vida das pessoas com responsabilidade ética. Para aquelas que já estão na luta, parabéns. Para as que ainda não estão, venha para o Partido Verde. Partido Verde, 27 anos no Brasil. Tóquio, pós-guerra. Um império em xeque e um líder disposto a lutar pelo povo. O Sol, filme premiado dirigido por Alexander Sokurov. Hoje 10 da noite legendado e sexta dublado na Mostra Internacional de Cinema da Cultura. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está na Bolívia para discutir a situação dos 12 torcedores do Corinthians, presos pela morte do garoto boliviano Kevin Espada, de 14 anos. A defesa dos 12 corintianos apresentou fotos das condições dos torcedores na penitenciária São Pedro, em Oruro, onde estão detidos desde 20 de fevereiro. Esta tarde, eles participaram da inspeção no palco do jogo Corinthians e São José pela Taça Libertadores. As imagens analisadas até agora, segundo a defesa, mostram que 7 integrantes do grupo estavam em volta do autor do disparo e outros 5 só chegaram ao estádio 15 minutos depois do sinalizador atingir o jovem boliviano.
No retorno ao Brasil, o rapaz apontado como responsável pela tragédia se apresentou à Vara da Infância e Juventude em Guarulhos e foi liberado. O ministro José Eduardo Cardoso tem uma reunião marcada com autoridades bolivianas para analisar a situação dos torcedores. O encontro tem o mesmo objetivo do encabeçado pelo conselheiro da Embaixada do Brasil, Eduardo Saboia, que também pediu esclarecimentos. Willard, você acha que a movimentação do governo brasileiro na situação desses 12 brasileiros que estão lá está tardia? Quer dizer, que bom que o ministro está lá e vai, né, cuidar desse assunto, mas assim, o governo está atrasado nesse aspecto? Eu acho que sim, eu acho que demorou. A situação está calamitosa. Quer dizer, o presídio no Brasil a gente sabe que é péssimo. Da Bolívia, pelo jeito, é uma coisa tenebrosa. Quer dizer, os torcedores, ninguém defende matar o outro, soltar sinalizador, nada disso. Ninguém sabe, né? É muito feio, ninguém sabe quem fez. Agora, essa situação de encarceramento, estão todos doentes, com micoses, com febre, sarna, sujos, não tem sabonete, não tem papel higiênico, não tem cama. É uma coisa lamentável, medieval, e eu acho que o ministro fez muito bem de ir lá enfim, tomar uma providência diplomática para ver se equaciona essa situação. Há quem diga até que o governo de Evo Morales, que é o presidente da Bolívia, teria tomado essa atitude jogando para a torcida, vamos dizer assim. Que é, assim, mal comparando, é o que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos, que, imagina, o presidente Barack Obama tem total necessidade de dar uma resposta rápida com relação ao atentado. Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que sim. E um país, digamos que o Brasil é considerado o grande país da América Latina, ele enfrentar o Brasil e dizer que não tem medo do Brasil, que o brasileiro fica na cadeia, ele, de alguma maneira, faz um brilhareco lá na sua população, nos seus seguidores. A Bolívia é o país provavelmente mais pobre da América do Sul, até onde a minha memória, né, se não me falha, a população extremamente pobre, aliás, muito simpática, né? O boliviano realmente é um povo muito simpático, quem visita o país vê isso, sente isso. E com o novo presidente, quer dizer, não é novo, mas a partir do momento em que a Bolívia passou a ter um presidente que representa mais a população e que está mais próximo às origens indígenas do país, aliás, a população é indígena, você anda no país, você vê que são índios mesmo, e Evo Morales é índio também. Você tem um país que está buscando uma identidade atualizada, moderna e autêntica. E pode ser, sim, que nesse movimento que é extremamente positivo, ele tenha exagerado um pouco a mão, né, a dose, exatamente em buscar uma resposta para a população de um crime que foi cometido, que precisa ser averiguado. Claro, eu espero que o embaixador brasileiro que voltou de férias ontem, com tudo isso acontecendo, a gente tem informação, ontem até a pessoa o ministro que está cuidando da Embaixada do Brasil deu entrevista aqui para o Jornal da Cultura e disse que o embaixador estava voltando de férias ontem. Então, ele vai ter bastante trabalho pela frente. E tem um outro aspecto que a gente tem que levar em conta, que é essa ineficiência da justiça. Aqui, estava vendo, o julgamento do Carandiru demorou 21 anos para julgarem, né? E lá a coisa também é um inquérito que está se arrastando, assim. Para nós que estamos fora, parece horroroso. A gente precisa olhar os nossos aqui também, é o que demora. E aqui no Twitter, o Emilson lembra que vai sobrar para o senador boliviano, que recebeu asilo, né, na Embaixada Brasileira, que vai acabar sendo devolvido para a Justiça da Bolívia. Então, quer dizer, o que está em jogo também, além da investigação desse crime horroroso, tem todo um bastidor aí de questões que passam pela política. E ainda bem que o nosso ministro está lá, finalmente. Funeral milionário da ex-primeira-ministra britânica foi marcada por homenagens e protestos. O corpo de Margaret Thatcher foi levado até a Catedral São Paulo, numa carruagem real. O cortejo fúnebre contou com todas as honras e pompas de Estado. Dentro da igreja, mais de 2.000 pessoas acompanharam a cerimônia, entre elas a Rainha Elizabeth. Do lado de fora da catedral, aplausos e vaias. O enterro de 15 milhões de dólares que saiu do bolso dos contribuintes irritou um grupo de manifestantes. A Dama de Ferro, que morreu no dia 8 de abril, aos 87 anos, foi cremada.
Na Venezuela, um dia depois da oposição protestar contra a vitória do chavista Nicolás Maduro, o governo interino informou que não vai realizar a recontagem manual dos votos. O Supremo Tribunal de Justiça explicou que o sistema eleitoral do país é automatizado. Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais com 50% dos votos, contra 49% do adversário, Henrique Capriles. Ele deve ser empossado oficialmente amanhã. Bom, prato cheio aí nas notícias internacionais. O que eu acho interessante da Inglaterra é isso. No momento em que morre a Margaret Thatcher, há manifestação contra no próprio dia do funeral e da homenagem. É verdade. Agora tem um fenômeno curioso. Até hoje, o Rui Castro, na Folha, escreveu uma crônica, porque é uma música da Judy Garland, que cantava em 1939 no filme Mágico de Oz, que diz Ding Dong, the witch is dead. Ou seja, plim plim, a bruxa morreu. E os inimigos da Thatcher compraram tanto esse disco que entrou em 4º lugar nas paradas de sucesso. E criou um problema para a BBC, que no domingo à noite, na Radio One, eles têm a parada de sucesso, e os partidários da Thatcher não queriam que tocasse a música, mas era a 4ª mais vendida. Então criou um problema danado de censura, não pode censurar a música. É que é uma forma curiosa de vivenciar a democracia. Aline, você que tem raízes aí inglesas, filha de inglês. Eu acho realmente bárbaro que haja manifestação contra por parte daqueles setores que foram duramente atingidos. Os mineiros mandaram uma carta pública, escreveram uma carta pública dizendo todos os motivos pelos quais estavam festejando o fato da bruxa tá morta, porque ela realmente teve uma política contra de destruição do sindicato mineiro e era uma liderança que colocava a culpa em problemas da economia na existência dos sindicatos. Então, a partir daí, as condições de trabalho, de ajuste salarial de acordo com inflação e ganhos reais, simplesmente acabou. Então, os setores que estavam contra fizeram sentir sua voz, né? Ok, gente, muito obrigada pela presença. Chegamos ao final e essa agora aqui é para você, mulher, que é o nosso comentarista querido aqui, é um cinéfilo de carteirinha. Há 60 anos, em abril de 1953, o escritor Ian Fleming lançava o livro Cassino Royale, a primeira obra estrelada por James Bond. De lá para cá, foram dezenas de publicações e 23 filmes oficiais protagonizados pelo agente 007. O nosso Boa Noite de hoje vai para o famoso da história do cinema, Bond, James Bond. Até amanhã. My name is Bond. 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 James Bond.